Perfeito. Boa noite, igreja. Graça e paz de Cristo Jesus. Tente imaginar em alguém alegre hoje, feliz. Imaginou? Sou eu. Sou eu, porque para mim é muito significativo estar aqui hoje, no aniversário da igreja, e pregando para famílias, né? Porque não sei se você me conhece, mas eu estava falando para a pastora Sandra, pastor Sandro, os pastores da casa, eu sou filho dessa casa, né? Em que pese eu tenha nascido, eu vim para cá com 12 para 13 anos, 1993, foi quando eu cheguei nessa casa, e aqui é muito representativo. Por exemplo, eu estou aqui pregando diante da minha primeira líder ministerial, que foi a Adriana, porque meu primeiro ministério era teatro, lembra disso? Não? Então, mas algumas peças eu ensinei aqui nessa igreja. Com 14 anos eu entrei para a música, o pastor Sandro teve que me aturar aquelas minhas notas fora, não é isso? Então cresci ministrando aqui nesse altar, depois ministrando louvores. Hoje mesmo estava celebrando um casamento e tinha uma irmã daqui, lá. Aí quando ela me viu, sempre que eu te vejo me vem aquele menino dançando lá. Nossa, que coisa boa, rememorando aqueles momentos. Pastor Marcos, a dança me segue, entendeu? Nunca foi do Ministério da Dança não, tá, irmão? Isso é questão da palavra. E foi aqui que eu conheci a minha linda esposa. Fica de pé para a igreja te conhecer. Eu tinha 16 anos. E a música me ajudou. Sempre conto essa história, eu não gosto, né? Que eu era magro que dava dó, meu paletó listrado de uma listra só. E quando eu a vi entrando, eu falei, é agora. Eu estraguei a música, fiz um solo todo torto, mas conquistei minha benção. E foi aqui nessa igreja que eu casei, no dia 5 de abril de 2003. Foram aqui que meus 2 filhos nasceram. Júlia foi apresentada nesse altar, né? Rafael também nasceu aqui, mas já foi apresentado no Porto da Pedra. Ele tem 17 anos. Então está aqui diante do meu amigo e líder, pastor Sandro. Está aqui diante da pastora Sandra, dos pastores da casa, pastor Paulo Sérgio, pastor Zé Carlos, pastor Marcão. Quantas barcas nós pegamos para o centro do Rio para trabalhar. Enfim, irmãos, eu tenho que pregar hoje, mas louvado seja Deus. Eu quero só expressar minha gratidão, o amor e o carinho. Eu posso estar lá no Porto da Pedra, posso amanhã estar em outro lugar, mas essa casa me marcou por toda a eternidade. Esse lugar é bênção e o legado que essa igreja descreve é magnífico para a glória de Deus. Amém, irmãos? Muito bom estar aqui com vocês, mas eu vim para pregar e o pastor Sandro só me deu 2 horas, né, até 11 horas da noite, já que é um culto de celebração de aniversário. Eu queria ministrar para as famílias e para a igreja. E louvo a Deus que o pastor Maurício falou sobre fé, não foi isso, pela manhã? E eu vim falar sobre dependência de Deus, sobre confiança. E às vezes a gente acha que fé e confiança são conceitos idênticos. Embora sejam similares, eles não são idênticos. Deixa eu abrir um outro parênteses. Feliz também que estou aqui nessa oportunidade, né? Já preguei aqui para homens, para adolescentes, para jovens, mas para a igreja toda a primeira vez. E ainda tem ovelhas nossas aqui hoje, né? Irmã Rosana, irmã Rayane, irmão Vinícius, irmão Manu. Tem mais alguém do Porto da Pedra que fugiu do culto? Lógico, meus filhos, meu genro, minha nora, né? Guilherme, Yasmin. Tem mais alguém que fugiu do Porto da Pedra? Pastor Érico vai brigar, gente, que ele não veja essa transmissão aqui. Amém? E queria falar sobre dependência em Deus. Quantos dependem de Deus? Eu vou fazer só mais 2 perguntas. Quem tem fé no Senhor? Abaixou a mão. E quantos confiam no Senhor? Pastor, é a mesma coisa. Será? Então, deixe-me dar um exemplo aqui antes da gente ir para a palavra aqui. Fé é mais ou menos assim. Tenta imaginar um equilibrista que está diante de um penhasco, de um topo de uma montanha para outra. Ele coloca uma corda, um monociclo, e está todo mundo assistindo. E ele é o recordista mundial e agora ele vai para o maior penhasco. E ele pergunta, quantos têm fé que eu posso atravessar isso aqui? Aí todo mundo fala, eu tenho. Todo mundo levantou a mão conforme vocês levantaram. E ele vai e atravessa. E aí ele quer perguntar de novo, vocês continuam, agora eu vou colocar uma corda ainda mais fina. Quantos têm fé que eu posso atravessar essa corda? Aí todo mundo levanta a mão. Aí ele fala assim, só que dessa vez eu quero atravessar levando um de vocês aqui comigo. Aí todo mundo baixou a mão. E é essa a diferença entre fé e confiança. A gente crê,
até que a hora que a crise bate na porta. A gente crê que Deus é poderoso, até que o diagnóstico da doença vem. A gente crê que Deus é o Jeová Jirê, que Ele provê todas as coisas, até que chega a nossa demissão. A fé, ela tem que ser demonstrada na prática. E essa prática é a confiança. Haja o que houver, eu creio. Deus é fiel. Deus é poderoso. Isso é confiança. Posso ouvir um amém? Então, diante desse contexto, eu gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé, por gentileza. Abrir as escrituras no Salmo de número 127. Esse salmo que fala disso, da nossa dependência em Deus, do Deus que edifica a nossa casa, do Deus que sustenta a nossa família, do Deus que guarda o nosso lar. Diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, se quiser colocar no telão essa versão, facilita aqueles que não estão com as escrituras. Diz assim esse salmo tão conhecido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que a igreja diga amém pela palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, gracioso Pai, nós nos alegramos em estar na Tua casa nesta noite. Não haveria melhor lugar para estarmos hoje que não fosse na Tua casa. A Tua palavra diz que os Teus olhos, os Teus ouvidos estão voltados para esse lugar. Senhor, as Tuas escrituras foram lidas. Ela por si só já é inspirada e poderosa pelo Teu Espírito. Mas nós contamos com a iluminação desse mesmo Espírito, para que possamos compreender, refletir sobre ela e uma vez iluminados pelo Teu Espírito, sermos transformados pela glória e pelo poder dessa palavra. Só Tu sabes das condições que cada vida, que cada família adentra pelos portões da Tua casa nesta noite. Mas nós cremos que ao poder da Tua palavra, tudo será transformado para o Teu louvor. Assim nós cremos, assim, ó Pai, nós confiamos e fazemos isso em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar os seus lugares. Eu gosto desses salmos de romagem, os cânticos dos degraus. Esse aqui é um dos salmos que os peregrinos cantavam quando subiam a Jerusalém. Você sabe que o livro de Salmos ele foi compilado após o período do exílio babilônico e particularmente do Salmo 120 ao 134 é uma compilação de textos bíblicos que o povo de Deus cantava quando subia a uma das festas de Jerusalém. E eu fico imaginando, sabe, toda essa peregrinação do povo de Deus voltando a Jerusalém, e eles cantam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estão subindo ali a Jerusalém e cantando. Eles ficam vendo ali o Monte Sião e eles começam a declarar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles falam também do livramento de Deus. Ele pensa assim: eleva os meus olhos para o monte. Olha, eles estão subindo, estão vendo os montes de Jerusalém. Eles falam, eu elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Diga para mim, vai. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São salmos de peregrinação. Jerusalém ficava em festa, multidão eufórica. Então eles cantam: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce a barba de Arão, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Cântico dos degraus, salmos de romagem. E entre esses, há salmos destinados à família, como o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz irás, tudo te irá bem. Ele fala da esposa, fala dos filhos, e no meio esse salmo, que se encaixa tanto para uma vida pessoal, quanto para uma vida
familiar. E eu acho que ele faz muito sentido porque dentro do estudo teológico há uma aparente tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E penso eu que esse salmo ele harmoniza essa aparente tensão. Porque muitos pensam assim, quantos creem que Deus é soberano? Deus é poderoso e soberano, Ele é um Deus eterno, é um Deus onisciente, é um Deus presciente. Davi vai dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, quando nenhum deles, Manuel, sequer existia. Olha que soberania! Mas a despeito da soberania de Deus, alguns podem pensar assim, ó, se Deus é soberano, qual seria a minha responsabilidade sobre isso? Né? Porque se Deus já decretou, vai tirar foto, amor? Então, se Deus já decretou, se Deus é soberano, qual seria a minha responsabilidade? Seríamos como robôs, como fantoches? Obviamente que não. Você pode falar para o teu irmão, meu irmão, você é responsável. Deus é soberano e você é responsável. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Elas são coexistentes. Elas habitam harmonicamente. E esse salmo nos prova isso. Essa dicotomia entre a dependência do Senhor e os deveres ativos do homem. Então, se você não fechou a tua Bíblia, eu queria prosseguir expositivamente nesse texto, em que ele vai dizer no versículo 1, na parte A, eu queria que você repetisse esse texto comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa. Essa primeira menção fala sobre a edificação. E quando você pensa numa casa sendo edificada, aqui fica muito claro que Deus está preocupado com a sua estrutura, com a sua fundação. Tenta imaginar alguém quebrando. Alguém aqui já construiu casa? O pastor Marco estava falando que estava na laje hoje, né? Enchendo as vigas, fazendo sapato, né? Aqui está falando sobre estrutura. Toda vez que a gente pensa numa casa, a gente vê a casa pronta, a gente vê a sua fachada, a gente vê a sua aparência, mas aqui Deus está trabalhando na forja, né? Você que já viu o filme, talvez, Deus está forjando uma casa, Deus está construindo, Deus está edificando algo. É um trabalho duro, é um trabalho pesado. E aqui eu vejo também uma questão de uma aparente também contradição, porque nós gostamos de ver tudo pronto, mas o Senhor tem prazer no processo, na construção. Talvez você entrou aqui meio que frustrado, porque as coisas ainda não aconteceram no teu tempo, não aconteceram da tua forma, mas eu quero te lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Isaías vai dizer que nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Há alguém aqui que espera no Senhor? A tua esperança no Senhor não será frustrada, porque nós servimos a um Deus que edifica, um Deus que trabalha. E eu quero te garantir isso, que se toda a esperança da sua casa dependesse de você, dependesse do seu esforço, dependesse dos seus afazeres, nós estaríamos perdidos, sim ou não? Mas louvado seja Deus. Não é conforme cantamos aqui, pelo que fiz, nem pelo que sou. É pela graça de Deus. Ele trabalha em nosso favor. Apesar da nossa responsabilidade, o texto aqui nos leva à dependência e à confiança de que Deus está trabalhando na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Mesmo quando não estamos vendo, mesmo quando aparentemente os resultados são contraditórios, eu sou chamado para viver pelo que creio e não pelo que vejo. Posso ouvir um amém? Aqui Deus está trabalhando na estrutura. Deus está trabalhando aonde? Na estrutura. Deus está edificando uma casa. Estrutura ou fachada? Eu não sei você, eu aprecio muito mais a hora... A gente já construiu casa também, a nossa primeira casa em que a gente morou, e eu apreciava muito mais o acabamento. É muito mais gostoso a gente ali no momento do acabamento. Quantos são iguais a mim, assim? Né? Decidir a decoração, decidir o piso, é muito mais gostoso. Esse negócio de sapato é muito chato. Esse negócio de comprar cimento é muito chato. Esse negócio de quebrar pedra é muito ruim. É só eu que penso assim? Tem alguém que me acompanha aí? Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. É muito ruim. Mas
a gente tem que pensar que Deus está preocupado não com a beleza da nossa casa, não com a aparência da nossa casa, não com a estética da nossa vida, mas com a nossa estrutura. Deus não se importa tanto, a preocupação fundamental de Deus não é com a estética, é com a essência. Não é com a fachada, é com a estrutura, o fundamento, o alicerce, os valores. Mas eu posso te garantir uma coisa: beleza e essência, elas não são excludentes. Se você vê a criação de Deus, Deus é um criador maravilhoso, sim ou não? Né? Você vai ver lá ao longo de Gênesis que tudo que Deus criava, quando ele acabava aquele dia na criação, qual é o sentido do texto? Viu Deus que era bom. Mas já notou que hoje a gente, quando vê alguma coisa, a gente classifica não entre bom e ruim, mas entre bonito ou feio. Ah, que casa feia, que casa bonita. A perspectiva de Deus é diferente. Viu Deus que era bom. E eu posso te garantir uma coisa, que beleza e essência não são excludentes, porque tudo que Deus criou é lindo, é ou não é? Ver o pôr do sol é uma coisa linda ou não é? Ver o mar é uma coisa linda ou não é? Viajar lá e ver a natureza de Deus é uma coisa maravilhosa ou não é? Então você vê que tudo que Deus criou é lindo. Porém, a qualidade que marca a criação de Deus é que é bom. Existem coisas que são bonitas, mas não são boas. Existem aparências que são lindas, esteticamente falando, mas que não têm essência. O que Deus quer, Deus ele tem uma forma de trabalhar diferente. Ele primeiro começa a trabalhar dentro, para depois trabalhar do lado de fora. A reforma que Deus começa a fazer, ele começa a reformar do lado de dentro, para depois mostrar do lado de fora. E eu quero te dizer nessa noite, a tua família vai ficar linda. Essa igreja será cada vez mais linda, mas mais do que linda, ela estará firmada, conforme vocês cantaram, fundamentada. É nisso que Deus está trabalhando. E para mim isso faz muito sentido, irmãos, porque nós vivemos numa era de muitas vaidades, onde a estética cada vez mais cresce. Eu não sou contra a estética, eu não sou contra a beleza. Ontem mesmo, a minha filha estava no salão fazendo a unha. Hoje mesmo, às 6 da manhã, tinha uma maquiadora, às 6 da manhã, na minha casa, para o casamento. É lindo a gente se arrumar. Hoje mesmo, eu tenho certeza que você saiu de casa, mas antes de você sair de casa, você se olhou no espelho. Quantos querem confessar pecados? Aí, ó, todo mundo. E não apenas uma vez, mais de uma vez, talvez. Porque nós nos preocupamos com a nossa aparência. Ninguém quer aparecer de qualquer maneira. Mas nós deveríamos ter essa mesma preocupação com o nosso coração, com a nossa essência, não apenas com a fachada da nossa casa, mas saber de como ela está. Salomão, esse salmo é um salmo atribuído a Salomão. Foi, pelo menos os estudiosos atribuem esse salmo a Salomão. Foi ele quem escreveu. O mesmo autor, provável autor de Eclesiastes. E há um tema no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. E eu acho que essa frase define a nossa geração, define o nosso tempo hoje, porque todos estão correndo atrás da estética, todos estão preocupados em melhorar a sua imagem, mas aqui a gente vê um Deus trabalhando na estrutura. E eu quero perguntar: como está a sua família? Como está a sua vida espiritual? Como estão as suas relações? Como estão os fundamentos daquilo que realmente importa? Jesus, Deus encarnado na terra, ele vai terminar o célebre Sermão do Monte contando a parábola dos dois construtores, que certamente você conhece. E ele vai falar sobre essa preocupação de nós não sermos apenas ouvintes, mas sermos operosos praticantes. Então ele vai falar isso: olha, vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão aqui aparentemente interessados nessa palavra, mas eu quero te dizer uma coisa: existem dois tipos de pessoas que eu quero comparar com dois tipos de construtores. Um que constrói a sua casa na rocha e o outro que constrói a sua casa na areia. Quem são esses dois? O que distingue esses dois construtores? E se você ler bem o texto, eu sei que você conhece, não foram as crises, não foram os ventos,
não foram as chuvas, as tempestades, porque tudo isso caiu sobre ambas, as inundações dos rios, tudo arremeteu contra ambas. O que distinguiu a casa que uma permaneceu, a outra ruiu, era o seu fundamento, porque uma fora construída na rocha, a outra, porém, sobre a areia. E o que se relacionava a isso? Ouvir a palavra do Senhor e praticar. Você pode repetir comigo? Ouvir a palavra do Senhor e praticar. Mais uma vez. Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Se queremos uma família edificada, se queremos construir um legado, se queremos a nossa família vivendo a plenitude das bênçãos e da glória do Senhor, ela precisa estar edificada sobre o firme fundamento da palavra, porque diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque o mundo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para todo sempre. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é construtora. É pela palavra de Deus que o mundo foi criado e é a palavra de Deus que sustenta este mesmo mundo criado. De modo que se nós queremos que a nossa casa seja edificada e sustentada, ela tem que estar sobre um alicerce. E esse alicerce se chama a palavra de Deus. Porém, não deve ser uma palavra teórica, uma palavra apenas que eu ouço, como vocês estão aqui me ouvindo atentamente hoje. Como vocês talvez ouviram atentamente o pastor Maurício pela manhã, ouvindo sobre fé, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é pela pregação da palavra que a fé vem. Agora, para que essa fé seja renovada, alimentada, crescida na nossa vida, eu não posso apenas ouvir, eu tenho também que praticar. E eu penso novamente que isso é relevante nós falarmos, porque nós vivemos hoje na era da informação. Nunca fomos tão bem informados. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Porém, eu quero perguntar uma coisa. Com tanta informação, você está formado em quê? Qual é o seu nível de formação? E eu não estou falando de academia, não estou falando de formação acadêmica. Eu estou falando daquilo que está sendo gerado na sua vida, aquilo que está sendo gerado na sua casa, na sua família, os valores que estão sendo construídos. E aqui Jesus está nos apontando: se você quer uma casa edificada sobre a rocha, você precisa conhecer, você precisa ouvir e você também precisa praticar. Deus está trabalhando, Deus está edificando, mas eu também estou envolvido nesse trabalho. Amém, irmãos? Então, enquanto Deus está trabalhando, eu tenho uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Ouvir a palavra, conhecer a palavra e viver a palavra de Deus. Essa é a garantia de uma casa edificada sobre a rocha. E aí, nesse mesmo versículo 1, ele vai falar não apenas da edificação, mas também da proteção. Logo depois ele vai dizer assim, você repita comigo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez que ficou ruim, irmão. Vamos lá? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Alguém talvez mais argumentativo poderia me perguntar: mas pastor, o Senhor não edificou a casa? Por que ela não está segura? É uma boa pergunta ou não é? Pelo menos eu pensei que fosse. E eu anotei aqui, faz sentido. Alguém me contra-argumentar dizendo assim: mas calma aí, pastor. Se o Senhor edificar a casa, ela estaria segura. Por que eu tenho que guardar? Por que eu tenho que vigiar? O mesmo Deus que sustenta, o mesmo Deus que edifica, deveria ser o mesmo Deus que guarda. Perfeito? E Ele guarda mesmo. Você cantou aqui, é Ele que dá escape, é Ele que dá livramento. O salmista já disse: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Não obstante, há uma responsabilidade que Deus chama o homem. É Ele quem guarda, mas é o homem quem vigia. Então bate no ombro do teu irmão e fala assim: vigia, varão, vigia, varô.
Lembrando sempre, a soberania de Deus não nos exime das nossas responsabilidades. É Ele quem vai guardar. É Ele quem vai proteger. No final das contas, dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Mas Ele nos chama a trabalhar com Ele, a andar com Ele. Posso ouvir um amém, irmãos? E, por exemplo, para provar esse argumento, a gente falou aqui da criação. E no meio da criação, Deus criou o Éden. E pôs ali o homem. Você vê isso lá em Gênesis 2. E Deus dá uma ordem a Adão. Deus edificou o Éden, entregou o Éden ao homem e agora falou para ele: agora você cultiva e guarda. O que Adão deveria fazer? Cultivar e guardar. Havia uma responsabilidade. Essa família, Deus te abençoou, Deus te presenteou, mas Ele está falando, você deve cultivar essa família, cultivar esse matrimônio, cultivar essa relação pai e filho. Você deve guardar, preservá-la, protegê-la. Eu te dei, eu sustentei, eu vou proteger, mas há um dever que é nosso. E meu convite nessa noite aqui é te chamar à reflexão, talvez um pouco confrontativa, para que você saia daqui pensando qual tem sido o meu papel, qual tem sido a minha atuação diante do presente que Deus me deu, essa igreja, esse ministério, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, a minha vocação secular, tudo aquilo que Deus tem me entregue, qual tem sido, como eu tenho desempenhado a responsabilidade que Deus tem me dado. Eu conto com a fidelidade de Deus, eu conto com a graça de Deus, porém Deus me capacita e me habilita a cumprir a minha responsabilidade. Posso ouvir um amém? Deus guarda, Deus edifica, mas é dever meu guardar e vigiar. Porque assim como o Éden era o lugar mais lindo, mais harmonioso. Não havia pecado, não havia violência, não havia maldade. Mas havia um perigo. Havia um quê, irmãos? Um perigo. E desse perigo o homem deveria estar alerta. E naquele lugar, você conhece a história, a serpente entrou. Entrou e seduziu a sua esposa. Entrou com a tentação. E ali o pecado entrou naquele lugar. E quando o pecado do engano entrou naquele lugar, as rupturas relacionais começaram a existir. Primeira delas, a ruptura pessoal. Quando o homem pecou, a sua psique mudou. Ele foi tomado por uma culpa. Logo depois que ele foi tomado por essa culpa, uma segunda ruptura aconteceu. Uma ruptura social, relacional. Ele olhou para Eva, Eva olhou para ele e ambos perceberam que estavam nus e se envergonharam. Então, a primeira foi gerada pelo senso de culpa, a segunda pelo senso de vergonha. Quando eles ouviram a voz de Deus que vinha na viração da tarde no jardim, eles sentiram medo. Quando eles não protegeram o jardim, a serpente entrou com seu engano, com as suas filosofias, misturou a verdade em uma ideologia vã, o homem caiu, o pecado entrou e uma bagunça generalizada entrou no ambiente da família, entrou no ambiente da relação com Deus. A casa começou a ficar complicada. Eles começaram, tudo isso gerou um afastamento de si, do próximo e de Deus. As rupturas começam quando nós deixamos o lugar da vigilância. Você pode repetir isso comigo? As rupturas começam quando nós saímos da posição de vigilância. A serpente entra, sagaz, sorrateira, separando os casais, separando os pais e filhos. E hoje eu vim aqui para ser uma atalaia do Senhor, por assim dizer, dizendo: ei, Deus te deu uma responsabilidade homem, Deus te deu uma responsabilidade mulher, Deus te deu uma responsabilidade jovem. Vamos vigiar. Vamos o quê, irmãos? Vigiar. Foi dentro desse contexto que Josué entendeu. E ele disse: eu e a minha casa
Você não lembra não, irmãos? Você não quer declarar comigo não? Levantar sua mão e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, vai lá? A gente fala, mas esse é o final do versículo, lá de Josué 24. A gente tem que lembrar do contexto em que Josué disse isso. Acabou Deuteronômio, Moisés morreu, eles atravessaram o Jordão, derrubaram Jericó, lutaram contra os gigantes, lutaram contra os heveus, ferezeus e tudo que tem eus lá, os amorreus, enfim. E logo depois, mas ainda havia povo ali, pagão, e Josué começa a discursar ao povo, dizendo assim, olha gente, prestem atenção, há muito secularismo aí, há muito paganismo aí, há muita mistura aí, há muita influência mundana aí. Quem que vocês vão servir? Vocês não podem servir a Deus assim não, hein? Porque Deus é Deus zeloso. Deus é Deus, sabe que é um Deus santo, conforme nós cantamos aqui. E aí ele falou assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E louvado seja Deus que todo o povo falou, não, nós também serviremos ao Senhor. Só que aí você lê o livro logo depois de Juízes. E você percebe que todo aquele medo que Josué tinha aconteceu. Porque o povo se misturou. O povo abandonou o Senhor. O povo se secularizou. Ora estava no templo, ora estava fora dele. E quando estava no templo, trazia as influências pagãs para dentro do templo. E Deus precisou suscitar juízes. Mas eu creio que nessa noite, aqui nessa igreja, remida pelo sangue de Cristo Jesus, há um povo santo, há um povo consagrado, há famílias que foram levantadas para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pessoas que levantam as suas mãos em meio de tanta imoralidade, corrupção, maldade e declaram, eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Precisamos nos posicionar nesta era, nesse tempo de tantas vãs ideologias, vãs filosofias, e declarar a nossa consagração, como fizemos hoje nos meus louvores. Se Deus é santo, nossa família deve ser santa, nosso matrimônio deve ser santo, nossos filhos devem ser santos, nosso proceder deve ser santo. Devemos lembrar que há uma luta espiritual. E Paulo alertou isso a nós quando escreveu para Éfeso, dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então há uma luta invisível, mas real. Luta essa sim, qual era o contexto de Efésios? Paulo estava escrevendo ali para a dignidade daquele povo e para a unidade daquela igreja. Igreja essa que estava meio que ruída, por isso que ele diz, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito. Ele vai falar dessa luta, ele vai falar assim, existe uma luta, Satanás está trabalhando para dividir as famílias, para dividir a igreja, para dividir os casamentos, mas nós estamos posicionados, revestidos da autoridade, da armadura de Deus, posicionados em vigilância e dizendo, aqui somente o Espírito Santo, aqui somente o amor, aqui somente a graça de Deus. Posso ouvir um amém? O Senhor nos convida a vigiar. Nos convida a nos posicionar hoje. Ele nos guarda, mas o dever de vigiar é nosso. Lembra que ele disse aos discípulos antes da sua crucificação, orai e vigiai. O que ele disse? Ele disse o contrário até, vigiai e orai. A gente sempre lembra de orar, mas a gente lembra pouco de vigiar. A vigilância precede a vida da oração. Quantas coisas lindas nós conquistamos no ambiente de oração, mas por não vigiarmos, nós perdemos tudo lá fora. Eu me lembro de uma história, eu sempre conto, o Mozinho já sabia que eu ia contar, uma história que eu aprendi com o pastor Carlos Alberto, desse altar, falando sobre o dever da vigilância. E eu sempre contei quarta-feira, lá no Porto Novo, no pastor Roberto, o Mozinho ouviu, vai ouvir de novo e vai rir de novo. Que eu acho a história boa. Quantos gostam de história? É história, essa não é uma história. Mas fala, não sei se o pastor Sandro vai lembrar,
de um homem que estava passando uma pindaíba. Existe essa palavra? Alguém já passou pindaíba? Tem alguém passando hoje? Vamos orar. Vamos orar no final do culto. E ele estava passando uma pindaíba em casa. E ele morava sozinho, só tinha um gatinho que morava com ele. E ele abriu a geladeira e só tinha um peixinho. Um peixinho, acho que era uma sardinha até. Ele disse, Ebenezer, amém, graças a Deus. Pegou a sardinha e fritou a sardinha. Ele botou no prato. E ele era daqueles homens que quando vai orar para comida só dá graças, né? Mas tem gente que ora por tudo, né? Você conhece alguém que é assim? Nunca chame esse irmão para orar pela comida, né? Principalmente quando você estiver com fome. E ele começou a orar, e orou, e orou, e orou. Quando ele disse em nome de Jesus, amém, ele olha para o prato. O que foi? O gato tinha comido. Ele olha, está lá o gato lambendo assim os beiços. E aí ele olha para Deus e fala assim, Senhor, tu não estás vendo a minha luta, a minha aflição, deixou que o gato comesse meu único peixe. Aí Deus responde para ele, está orando muito, vigiando pouco. A história é boa, né, irmão? Então fala só mais uma vez, irmão, vigia. Tem um monte de gatinho querendo comer sua sardinha, roubar a sua bênção. Então, ore, mas vigie também. Leia, mas pratique também. Confie em Deus, mas faça a sua parte também. Deus está edificando, Deus está guardando, mas eu e você precisamos estar posicionados. Só quem recebe essa palavra diz amém, por favor. Amém. A gente chega no versículo 2... e a tônica, o assunto muda. Se no versículo 1 o assunto era edificação e proteção, agora o assunto vai para esse que nós cantamos aqui, nesse lindo louvor cantado pela irmã Adriana, que é a provisão. Repita comigo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Agora levanta sua mão comigo e diga, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quem é amado do Senhor? Oh, aleluia. É lógico, quero já alertar aqui que esse versículo não é um convite ao ócio. Entendi, pastor, amanhã estou entregando minha carta de demissão, vou estender a minha rede e vou ficar lá e vou dormir a tarde inteira, porque afinal de contas o Senhor dá enquanto dorme. É isso que o texto está dizendo, irmão? Essa é uma interpretação literal completamente equivocada. A gente sempre tem que lembrar qual é o contexto geral das Escrituras. É um contexto de dependência, mas de responsabilidade humana. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Corinto. Um é o que semeia, outro é o que rega, ou até mesmo o que colhe. Mas é Deus que dá o crescimento. Então cabe o homem semear, cabe o homem regar, cabe o homem trabalhar, mas crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem prospera a obra das minhas mãos, é Ele quem efetua em mim o querer e o realizar. Ele está atuando através de mim. Eu não dependo dos meus esforços, é isso que o texto está falando aqui. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão. Nós vivemos a geração hoje mais cansada, a despeito da tecnologia, dos carros elétricos, de todo o contexto na mobilidade urbana. Nós estamos cansados. Quer ver? Quem está cansado hoje? Tem gente que já acorda cansado, fala a verdade. Você já está pensando, amanhã é segunda-feira, como é que você já fica? Cansado, pensando na ponte Rio-Niterói, no trânsito. Gente, é um esforço, é uma correria. E de novo, evoca aqui o Salomão, que escreveu esse salmo, escreveu o Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Outra frase que ele falava, e correr atrás do vento. E o contexto de Salomão é isso, a efemeridade da vida e a transitoriedade das coisas. Lutamos por nada. Construir, correr atrás de vento. Construir castelos de areia. E o próprio Cristo
nosso Senhor e Salvador. Ele disse para nós hoje, talvez eu esteja falando para chefes de família, pais, mães, até jovens preocupados com o dia de amanhã. E Jesus, de novo no seu célebre discurso intitulado de Sermão do Monte, ele disse: não fiquem preocupados. Você pode repetir isso comigo? Não fiquem preocupados. Preocupados com o quê? Com o que é a vez de comer, beber, vestir. Note que são necessidades legítimas, sim ou não, só que não são prioritárias. Porque a ênfase do texto é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus chamou essas necessidades legítimas de coisas. E quantos são hoje famílias que invertem essa ordem? Correm primeiro atrás das coisas e deixam o reino em um plano secundário. Não alcançam nem as coisas e às vezes ainda perde o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Virtudes essas que o nosso dinheiro, o nosso trabalho não compram. Mas nós corremos atrás delas com tanta ênfase e nos preocupamos com ela. Não fiquem preocupados. Essa palavra preocupados, quando foi escrita no grego, é merimal, uma junção de duas palavras, o verbo merizo e a mente, nous, noia. É quando a nossa mente fica dividida em duas. Uma pessoa preocupada, ela se ocupa previamente e ela não consegue mais focar nas coisas, ela fica ansiosa. Por isso que algumas versões usam preocupadas e outras ansiosas. Porque uma pessoa preocupada, ela se perturba, ela se inquieta, ela fica dividida. Tem gente que está aqui me ouvindo, eu falei na segunda-feira, ela já saiu da pregação. Ela já está assim: meu Deus, amanhã vence a conta de luz. Amanhã eu tenho que fazer aquele exame. Jesus já ficou preocupado e já foi para segunda-feira. E Jesus está falando: basta cada dia seu próprio mal. Calma, fica tranquilo, não se preocupe. Olhe para as aves dos céus. Olha como crescem os lírios do campo. O vosso Pai Celestial cuida de cada um deles, e Ele cuida de você também, da sua casa, da sua família, das suas necessidades. Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Porém, nós temos que inverter os valores, voltar para a palavra. Pode ser que eu não tenha a picanha para comer hoje, mas tem ovo. Louvado seja Deus. Melhor um ovo na mesa e paz, uma casa cheia de paz e alegria, do que um filé mignon na mesa e nenhuma paz, cada um no seu quarto. Nós temos que repensar e ressignificar a família conforme as Escrituras. Posso ouvir um amém? As necessidades têm nos roubado a prioridade. Quero lembrar que até Cristo foi tentado com isso, no deserto, pela serpente, pelo diabo. Depois de 40 dias no deserto, qual foi a primeira tentação? Jesus teve fome. Depois de 40 dias no deserto, Jesus teve fome. Eu não preciso nem de 40 dias. Aliás, eu durmo hoje. Quando eu acordo amanhã, 6 horas, já estou com fome. Tem alguém igual a mim ou tem problema de verme? Será? Não, tem os irmãos, eles já acordam com fome, já tomam café. 6, 7 horas da manhã, fácil. Minha esposa não é assim não, ela acorda sem fome. Rafael é assim, acorda sem fome. Eu já acordo com fome. Aí quando o texto está lá escrito que Jesus teve fome depois de 40 dias de jejuar, é compreensível, é ou não é? Ele não estava com fome, ele estava com muita fome. E aí vem o tentador. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és filho de Deus. É engraçado que o diabo sempre tenta mexer na nossa identidade. Porque no capítulo 3, né, isso está em Mateus 4, Mateus 3, Jesus é batizado no Rio Jordão, o céu se abre e há uma voz: este é o meu filho amado, em quem me compraz.
Mas logo depois muda. Não tem mais voz do céu. Não tem mais céu aberto. Tem a necessidade. E talvez eu esteja falando para famílias. Quem que pese, o céu esteja aberto nesse lugar. O céu está aberto nesse lugar, irmãos. Tem presença de Deus aqui nesse lugar. Tem voz de Deus fluindo nesse lugar. Mas quando você entra na sua casa, tem necessidade. E uma aparente contradição se apresenta. E as tentações vêm para tentar demover você da identidade que Cristo já restaurou na cruz do Calvário. Tentando fazer com que a sua fé, conforme foi pregada hoje aqui, nesse assunto, se enfraqueça, se desvaneça. Mas aí Jesus disse uma palavra que já estava decretada lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso sim viverá o homem. Quantos vivem pela palavra de Deus? Essa palavra criadora, essa palavra sustentadora. E sabe, irmãos, é nosso dever criar a nossa família mais nessa perspectiva da palavra escriturística do que pelas coisas efêmeras dessa vida. Devemos nos lembrar que Cristo vai voltar. Devemos nos lembrar que a esperança da igreja deve ser escatológica. Há um reino nos esperando, há um banquete nos esperando. Enquanto isso, nós podemos sofrer algumas privações, mas tenhamos fé e perseverança. A materialidade não pode nos definir. Nós cremos no Deus que supre necessidades, que edifica a nossa casa, que guarda a nossa casa e provê tudo aquilo que nós necessitamos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aí, ele vai para os versículos 3, 4 e 5. E aqui eu vou ler novamente, só para os irmãos lembrar. Ele vai falar: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. Ele vai falar dos filhos. Eu tenho pais aqui hoje. E ele vai nos lembrar. Eu sei que você sabe disso, mas eu já entendi que o óbvio também precisa ser dito. Não fico constrangido em trazer uma palavra simples ou repetida. Lembro do apóstolo Paulo dizendo: olha, para mim não é desgosto escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vocês também. Então, entendo que a gente reforçar aquilo que a gente já conhece é didático e importante. Lembrar que os nossos filhos são heranças de quem, irmãos? Do Senhor. Os nossos filhos vêm do Senhor. Nós temos uma responsabilidade sobre eles. Por isso que logo depois de dizer que eles são heranças, ele vai nos dar a analogia, a metáfora de uma flecha. Porque se eles são flechas na mão do guerreiro, do flecheiro, quem são os flecheiros nesse caso? Nós, os pais. E bem sabemos que flecha, ela tem que acertar o alvo. Eu não sei se você já tirou flecha. Alguém aqui já foi um flecheiro? Eu já tentei brincar disso, pastor Mar. E eu fiquei meia hora tentando, no hotel lá em Angra. Depois eu desisti, peguei a flecha, fui andando até o local e botei no vermelho e mandei uma foto para o meu filho Rafa. Aí Rafa falou assim: pai, caramba, você é bom. Eu falei: mentira, filho, eu fui com a mão. É muito difícil. Já fez, pastor Sandro? É muito difícil. O negócio é grande, é pesado, tem toda uma técnica. Você tem que respirar, fecha um olho. O negócio é difícil. Acertar a flecha no alvo é difícil. Aí agora eu quero perguntar para pais, sobretudo de adolescentes jovens para cima: acertar o alvo é difícil ou não é? Criar filhos é difícil ou não é? Sobretudo hoje, que a psicologia moderna parece que prendeu os pés e as mãos de alguns pais. E nós devemos nos lembrar que os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus não muda.
Os tempos podem mudar, mas em Deus não há sombra nem variação de mudança. Essa responsabilidade não foi delegada para as escolas, elas corroboram. Mas a responsabilidade de criar os nossos filhos não são nem dos avós, nem da igreja, nem da escola. É em casa, pelos pais, que os pais digam amém. Flechas na mão do guerreiro para acertar o alvo. Lembro novamente de Deus com essa, entre aspas, preocupação, falando: pais, ensina os vossos filhos no caminho, na hora de dormir, na hora de levantar, a mesa. Irmãos, pense em alguém que cumpre um pouco disso, sou eu. Meus filhos às vezes não aguentam mais. Rafael fala assim: não, pai, você ensaiou esse discurso? Eu não é, Rafa. Fala: não, pai, não é possível. A gente está aqui no carro, passou. Aí Rafael fala uma frase, eu falo: inclusive, filho, é Davi, tem um salmo de Davi que fala. Não, pai, não é possível. Meu filho, eu preciso. A fé vem pelo e ouvir a palavra. Aí de vez em quando eu dou uma dramatizada. No dia que eu morrer, quando eu partir, pode ser que você não lembre de muita coisa, pode ser que eu não deixe uma herança para você, mas eu vou deixar um legado, a palavra de Deus. Vocês vão saber que houve um homem nessa casa aqui que não pregava só no púlpito, não. Também pregava em casa, também pregava no carro. Palavra. Os pais precisam ensinar a palavra de Deus. Lembrar que os nossos filhos são flecha, que nós servimos a um Deus geracional, um Deus que perpetua e desenvolve legados através das gerações. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é só do primeiro patriarca, ele passa de geração em geração. Nós cantamos isso no Salmo, que de geração em geração é a sua fidelidade. Por isso, e essa geração, a gente pode falar de filhos naturais, podemos falar de legado espiritual, ministerial, de uma geração que passa a outra, e Deus permanece sendo fiel, Deus continua se movendo, Deus continua operando. Que nós possamos nos posicionar, entender que Deus está edificando a nossa casa, protegendo a nossa casa, provendo a nossa casa, nos concedendo heranças abençoadas que são os nossos filhos. E agora, nossos genros e noras, né? Meus filhos já estão namorando, já pensando em casar. Família, provavelmente daqui na frente, aumentando. E isso é bênção de Deus. Mas é uma responsabilidade que nos cabe. O que nós estamos edificando sobre esse fundamento? Como tem sido o nosso trabalho? Como tem sido o nosso nível de envolvimento com essa missão de Deus? Porque a tua família é plano de Deus. E Jó já nos lembra: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se tua família é plano de Deus, eu quero te dar uma palavra baseada na maior profecia. Ela não pode ser frustrada. Porque planos de Deus não se frustram. E eu e a minha casa são planos do Senhor. Meus filhos são herança do Senhor, são planos do Senhor. O seu casamento é o plano do Senhor. As suas gerações são planos do Senhor. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus nos pede que hoje nós nos levantemos em fé, em confiança e dependência. Posso ouvir um amém? Há uma responsabilidade. Eu sei que eu dei muita ênfase na nossa responsabilidade, e essa era apenas introdução, e agora eu começo a pregar. Lembrar que a sociedade bíblica deu o título a esse salmo de todo bem procede de Deus. Você pode repetir comigo? Todo bem procede de Deus. Então eu quero partir para a conclusão aqui, te lembrando disso. Que nós temos uma responsabilidade, mas por favor, o meu convite hoje aqui não é você se levantar hoje e falar: então beleza, então deixa comigo. Não, não é isso, irmão. Então você não entendeu a palavra hoje. A palavra que eu vim trazer aqui hoje é: há uma responsabilidade que cabe, você tem que se posicionar. Mas a primeira responsabilidade, antes de você fazer qualquer coisa, é de confiar em Deus. Depender de Deus.
Crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Lembra quando aquele homem lá estava desesperado, o carcereiro, e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo disse: fazer? Opa! Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Porém, devemos lembrar que a raiz da palavra crer implica também em obedecer. Quem crê, obedece. Quem crê, quem ouve, pratica, vive. Foi assim que aconteceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua parentela, você será pai de muitas nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E imediatamente Abraão obedeceu, porque quem crê, obedece. Esse é o nosso dever. Crê no Senhor, e uma vez crendo, obedecer. Uma vez crendo, há tempo para mais uma história. Porque eu lembrei de outra história, só mais uma, do pastor Carlos também. Lembra da história da calça, pastora Sandra? Não? Então vamos lá. Quantos querem ouvir só mais uma história? Tá bom. Quase todo mundo levantou a mão. Teve gente que não levantou a mão, mas eu vou contar mesmo assim. Sobre a importância da obediência. Eu quero lembrar uma coisa: tão importante quanto obedecer é obedecer na hora. E a história é o seguinte: um homem comprou uma calça muito bonita, ele tinha uma reunião importante naquele dia, e ele chegou, a irmã Rosana já ouviu, mas finge que não ouviu ainda, tá? É boa. E quando ele chegou em casa, ele falou assim: querida, amor, faz uma bainha nessa calça que eu preciso usar agora, corta 3 dedinhos enquanto eu tomo banho. Lembra dessa, mano? E aí a esposa falou: tá bom, eu estava fazendo um almoço, deixa aí que eu já faço. E ele ficou inquieto, falou: ela vai esquecer. Aí ele entrou no quarto da filha e falou: filha, sua mãe está ocupada lá, quebra uma para papai está em cima da hora, faz uma bainha aqui, corta 3 dedinhos. A filha: pai, tá aí, deixa eu só terminar aqui um trabalho aqui que eu já vou fazer. Aí ele ficou intrigado, falou: vai esquecer. Ele foi, desceu, foi na casa da sogra, falou assim: sogra, tua filha, tua neta estão lá ocupadas, eu preciso de uma bainha agora, você pode fazer? Sabe o que a sogra disse? Quem tem sogra aí? Ela disse: claro, filho, deixa aqui que eu faço. Sogras são abençoadas, amém ou não amém? Tem sogra aí abençoada? Só para eu ver. Amém, amém. Ela disse: deixa, filho, que eu faço. E aí fez na hora, ele voltou para a casa dele, botou a calça em cima da cama e foi tomar banho. A esposa entra no quarto e fala assim: meu Deus, meu marido pediu para eu fazer a bainha. Foi lá e cortou mais 3. E deixou lá. Ele já se secou, está fazendo a barba, a filha terminou o trabalho. A calça do meu pai. Foi lá, pegou a calça e cortou mais 3 dedos. E o homem todo bobo, quando ele foi vestir a calça, já era uma bermuda. Estragaram a calça do homem. E aí eu lembro, e eu quero perguntar, entre aspas, a esposa obedeceu a ordem, o pedido do marido? Qual era a ordem? Cortar 3 dedos, bem. A filha atendeu ao pedido do pai? Qual era o pedido? Fazer a bainha. Mas quem foi que obedeceu de verdade? A sogra, porque ela fez na hora. E hoje a minha pregação tem esse intuito de trazer reflexão. Vocês têm ouvido mensagens maravilhosas desse altar, ao longo desses 35 anos, ao longo desse mês, ao longo desses últimos anos. Palavras bíblicas, doutrinárias. Deus chamando essa igreja, vocês, famílias, a um posicionamento, a terem famílias saudáveis, estruturadas. Vocês já sabem o que devem fazer. A pergunta é: vocês estão obedecendo? Cuidado, porque uma obediência tardia pode produzir danos irreparáveis. De uma calça eu até posso fazer uma bermuda, mas de uma bermuda dificilmente eu consigo fazer uma calça. Tão importante quanto obedecer é obedecer na hora. Se você crê, você também deve confiar. Se você confia, você vai depender de Deus. E essa dependência vai te levar a uma vida de obediência. E não existe bênção de Deus fora da obediência. Posso ouvir um amém?
Por isso eu te convido a você se colocar de pé nessa hora. Queria orar pela sua vida, pela sua família. Lembrando das palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e sem mim vocês não podem fazer nada. Então, meu convite é que você se posicione em independência e confiança diante do Senhor. Quero te lembrar que homens, pessoas que confiaram e dependeram de Deus, tiveram suas vidas mais que vencedoras. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, vai ser assim com você também. A geração de Abraão foi abençoada, a geração de Noé foi abençoada, e a tua geração também será. Porque Deus está trabalhando por ela, e porque aqui há pessoas que, uma vez ouvindo a voz de Deus, podem obedecer.